Jó capítulo 7, a brevidade desta vida. Neste capítulo, Jó reflete sobre a dureza do trabalho pesado e argumenta que como o escravo suspira pela sombra e como o trabalhador que espera pelo seu salário, ele tem se sentido cheio de desilusões e de aflições. As noites ficaram compridas demais e ele se cansa de se revirar na cama e ficar só se perguntando: será que já é hora de levantar? Porque o corpo dele está coberto de feridas e bichos, e a sua pele racha, e dela escorre pus. Fico pensando quantas pessoas em leitos de hospital não se sentiram ou ainda se sentem como Jó se sentiu. Esse cansaço, esse desânimo, essa dor que acompanha cada ser humano desta terra, do menor ao maior, do mais rico ao mais pobre. Todos teremos que um dia enfrentar dias difíceis de dor e desespero. Dias de não querer vermos o outro dia, desejando que tudo passe logo e que aqueles momentos deixem de existir. E Jó se lembra que os seus dias passam depressa, como a lançadeira do tecelão, e se vão sem deixar esperança, que a vida é apenas um sopro e que os olhos dele nunca mais veriam a felicidade. Ele declara ao Senhor que como a nuvem que passa e some, assim é aquele que desce ao mundo dos mortos, nunca mais volta. Ele não volta para casa e ninguém mais se lembra dele. Por isso, ele queria falar, não queria ficar calado. Estava aflito e precisava se queixar, pois o seu coração estava cheio de amargura. E quando ele pensava que nos sonhos talvez encontrasse paz, era acometido por pesadelos e sonhos mais terríveis ainda. Declara detestar a vida e que preferia morrer a estar naquele corpo, pois a sua vida nada valia. Depois, ele se declara indigno de ser olhado e cuidado por Deus, e que se tivesse pecado, desejava ser perdoado e que a maldade dele pudesse ser apagada. Logo, ele declara: estarei na sepultura e não mais existirei. Ainda sem resposta de Deus, Jó neste capítulo põe para fora toda a sua dor e angústia e o desejo de saber se ele pecara contra Deus e que, se assim fosse, que ele pudesse ser perdoado. A lição deste capítulo é que devemos sempre abrir nosso coração a Deus, falar das nossas angústias, das nossas dúvidas, das nossas incertezas e de como estamos realmente nos sentindo, sermos sinceros com o Senhor. Deus conhece nosso coração, mesmo que não declaremos a Ele os nossos sentimentos. Jó não sabia, mas todas as dúvidas dele estavam sendo anotadas e em breve ele receberia a resposta para elas e seria recompensado por sua fidelidade e por não atribuir a Deus falta alguma. O segredo é não deixar de confiar, é entregar ao Senhor as nossas dúvidas. Ele tem todas as respostas e em meio às adversidades, às vezes fica difícil ouvir a voz do Criador. Mas glórias ao Senhor, que pelo Espírito Santo, nosso ajudador e nosso consolador, encontramos essas respostas e cremos na vida eterna, sem dor e sem sofrimentos que nos aguarda. A todos que confiam e esperam no Senhor, desejo que tenham suas forças renovadas, que subam como as águias, que corram e não se fatiguem, que andem e que não desfaleçam. Isaías 40:31. Porque por maiores que sejam os nossos problemas, maior ainda é o Senhor que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Amém? Esse livro de Jó é um dos mais difíceis de se meditar e comentar. Mas graças ao Senhor que pelo Espírito Santo nos enche de graça e sabedoria para entendermos as razões para os sofrimentos humanos e a necessidade de um Salvador, de um Redentor, de um Deus poderoso que cuide de nós a todo tempo e em qualquer situação. Um abraço e até amanhã com mais aprendizados sobre lutas e vitórias, sobre dor, sofrimento, regozijo e paz,
A paz que só existe no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé.